Bom dia a todos os vereadores. Saúdo em nome da mesa o vice-presidente José Tadeu, a todos os vereadores, também todos que estão aqui presentes. Nosso amigo Arnaldo da Extrema, que praticamente todas as sessões está aqui presente, né? Gostaria de iniciar, né, dizendo que tivemos aqui na última quinta-feira audiência pública de prestação de conta do relatório do primeiro quadrimestre deste ano da saúde. Nós tivemos a presença de poucos vereadores, né, mas foi feita, né, esta audiência, né, onde foi esclarecido também os pontos, né, e algumas questões, né, que também foi levantada pelos vereadores que estavam aqui presentes, né, algumas observações de interesse da população em melhorar, como também esteve presente o Dr. Valmir, contador da Prefeitura Municipal. E aquilo que já parecia, né, notório a gente perceber também, foi demonstrado no relatório dos 3 primeiros meses, né, uma arrecadação menor da receita própria e tributação do município em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então a gente tem percebido, né, isso, né, e nós temos aí já em tramitação, ou seja, para conceder ao Poder Executivo uma forma de premiação com relação ao IPTU. Com certeza vai buscar, né, que as pessoas, né, participem e contribuam mais, né? Então isso terá, ou seja, o que foi colocado é que as receitas do município esse ano, né, que o ano anterior, né, foi disponibilizado mais para a saúde, terá que diminuir, né, pelo fato de outros custos, como a educação que vai ter. Então, o percentual que foi gasto, né, como se fosse sobra que se pôde gastar, né, dentro da saúde no ano passado, esse ano ela vai ter que diminuir um pouco para poder atender a outras necessidades também. Isso ficou claro e a gente sabe das ações que é realmente isso que acontece, né? Então, portanto, foi observado esse ponto pelo contador, porque o gasto esse ano vai ser maior do que o ano passado e de repente o município está arrecadando menos, né? Então isso foi bem pontuado e observado por todos nós que estávamos aqui. Eu gostaria também de estar, né, pontuando algumas situações aqui, né, para que tenho recebido por parte da população. A população do povoado do Itanzinho, a agente comunitário de saúde, me procurou relatando o problema que não é de agora, que já veio desde muito tempo antes no sistema de abastecimento d'água, que está, né, na mesma situação. Falta de água, né, ou de abastecimento. Como também esse mesmo problema que nós temos no povoado Tigre, que tinha sido amenizado, né, ao funcionamento com o sistema automático, com 2 postos funcionando. O ano passado reduziu para 1 e agora não, o sistema desde o ano passado não foi restabelecido, o sistema automático, e nós estamos nesse período onde as pessoas ainda têm água nas cisternas, mas já com dificuldade, porque não está chegando água para as famílias, como anteriormente. E são problemas que estou colocando aqui porque isso é velho, né? E isso foi coisa que foi pontuado, né? E pelo menos no Tigre, andando com o próprio prefeito, disse que esse problema na gestão dele não ia acontecer, né? E a gente está vendo, voltando a o que era antes, né? Como também cito aqui, porque ontem o diretor do Instituto Federal fez uma nota de esclarecimento com relação ao transporte que fazia dos estudantes do IFP, que tinha uma parceria com o município, que foi retirado o ônibus há mais de um mês atrás, e
o prefeito de Caridade cedeu o ônibus por um mês até solucionar esse problema. Houve reuniões e foi justificado que era uma decisão judicial, que o município não poderia fornecer o ônibus e por isso não podia fazer. Até então, a decisão judicial não tem, né, falando disso. O que tem é aquela notificação do Ministério Público e que na notificação está apenas exigindo que o município coloque as rotas e diz, né, aonde os ônibus caminho da escola está fazendo. E todas as rotas com os demais carros, né, carro que são alocados. Né. Se foi apresentado ao Ministério Público, eu não sei, né. Agora, não justifica, né, dizer que é uma decisão judicial para tirar o ônibus que transporta aluno. Se é uma parceria. É claro também que não é obrigação, é do IFE, não é do município. Mas o município, todos que estão aqui, são cidadãos, né, que estão dependendo desse serviço, às vezes são pais desses estudantes que não têm condição ou que se sacrifica para manter esses alunos aqui na cidade, numa casa, né, pagando aluguel, algo desse tipo, e não tem condição de pagar o deslocamento, é um custo a mais. Ah, mas tem estudante de vários outros municípios. Mas esses estudantes estão aqui, estão ajudando inclusive a economia. Eles estão alimentando, comprando no mercado, lanchando, fazendo, dormindo, gerando aluguel para a nossa cidade. Então são situações semelhantes ao que essa casa aqui está fazendo com o IBGE, que pelo executivo teria voltado lá para Picos, que inclusive nesta casa aqui, essa semana, vai estar quase 100, né, censitários em capacitações, e que essas pessoas vão estar vindo para Paulistana, comprando no posto de combustível, né, lanchando, almoçando, dependendo ou gastando aqui dentro, além dos empregos que é gerado dentro do município. 17 censitários só de Paulistana, fora o administrativo que está funcionando aqui, que se não fizesse isso, iam fazer isso lá em Picos e dificultar para essas pessoas. Então, assim, eu não consigo entender, né, como vamos esconder essa realidade. Então não pode, né? E por isso, aqui, através dos vereadores, né, o líder do governo, assim, como é que pode? Essas coisas, enquanto eu era a situação, eu sempre levava pessoalmente, mesmo quando estava presente como prefeito, não era ouvido. Então, assim, como nós vamos, né, continuar, ou seja, apostando na gestão sem corrigir esses equívocos graves, né? Pelo outro lado, o ano passado foi gasto, né, mais de R$ 1,5 milhão com hora-máquinas para recuperação de estrada. E parte do município as estradas ficaram sem recuperar. Pior, donos dessas máquinas nem receberam pelo serviço que foi feito. Então, estou colocando isso aqui porque nós estamos aqui para trabalhar num conjunto de ação, né, em benefício da população. E esses conjuntos de ações, para a população em si, eles não estão acontecendo. Por isso, nós, né, precisamos, independentemente de situações, vejo os comentários, né, aí de WhatsApp, de rua, do que saiu na última semana, é nada mais daquilo que eu alertava desde o início, e que se o prefeito estivesse ouvindo a mim, ele não estaria na situação que ele está hoje. Além do mais, pessoas aplicando a renda, né, de pessoas como se aqui em Paulistana nós não tem pessoas capacitadas de gerenciar, de ajudar a administrar esse município, com pessoas de fora, com empresas de fora, para fazer e possibilitar o que está acontecendo, né? Então, são essas as situações que me preocupam. E aí,
nós não podemos esconder essa realidade e esses fatos. Então, vai ter uma correção? Vai ter um ajuste? Vai. Acredito que vai. Mas a partir do momento que nós, como vereador, aqui também possa ajudar. Mas sempre, ou que aqui, ou que nas conversas pessoalmente, a gente esconde esses fatos, ou apenas elogia, ou as pessoas que estão cercadas ali, que aprenderam que o prefeito gosta de ouvir isso, é elogio, alguma coisa ali, ou esconder, ou podar alguém que possa somar, nós estamos simplesmente dizendo, ou afirmando que é para continuar do jeito que está. E tudo isso vai ter limite, né? E vai ter, né, com certeza, o julgamento por parte da população, né? Aí, nos resultados futuros. Então, deixo isso aqui como preocupação, né? Porque como foi apontado, né, na contabilidade do primeiro trimestre, se nós estamos aumentando, né, a despesa, se vai ter que dividir, ou seja, diminuir a prestação de serviço na área da saúde para tentar cobrir outras questões que não estavam sendo feitas. Se nós estamos diminuindo a arrecadação e a gente continuando com as mesmas práticas e não houve assim um planejamento, um direcionamento das ações para que possa desimpactar tudo o que está acontecendo. Sem falar todo o endividamento pessoal e administrativo da gestão que tem gerado até agora. Então, é isso que tem que ser visto. A participação em movimentos esportivos, como foi dito aqui, que não sei nem se era promovido pelo próprio município, não sei, porque era uma bandeira que a gente vê que isso já diminuiu daquilo que era planejado, ou se almejava que ia acontecer, porque envolvimento com todas as regiões e times de todas as regiões a gente não vê. Cadê os campeonatos municipais que tinha proposta, que foi proposta lá no plano de governo, de fazer seletivas e almejar isso? A gente não vê, né? Então, deixo essas preocupações que continua sendo visível, né, para todos e todas os munícipes de Paulistano. Também, para encerrar, com relação às questões políticas a nível de Estado. O vereador Elias pediu uma parte. O meu posicionamento, como dito antes, né, continuo dizendo, de votar do estadual a sair presidente da República no PT. A gente teve aqui o ano passado, né, a deputada Iracema Portela e Silvio Mendes numa reunião aqui dizendo que era uma escuta para a elaboração de um plano de governo. E nessa escuta, né, se era aqui, eu fiz questão de abordar todos os pontos falhos, né, que o governador Wellington Dias tinha deixado. Estradas, educação, como a UESP, no incentivo à cadeia produtiva da região agropecuária e agrícola, como também os potenciais que se tem nessa região para geração de emprego e renda. E ali eu almejava assim, não, depois daqui eu pensei, certamente esse pessoal vai querer conversar comigo. Não procurou. Depois, quando a gente estava almoçando, Verônica da farmácia, né, fez questão de me chamar para sentar ao lado e Verônica disse todas as minhas qualidades, toda a minha visão para eles ali. Também não tive retorno, né? Então, dentro das minhas, né, ou seja, todo o meu conteúdo histórico e social, ele há um alinhamento para isso. E ao contrário, nós temos um candidato a governo jovem, um dos maior economista do Brasil, presidente do Conselho Nacional das Cefaz, Secretaria de Fazenda do Brasil. Um cara altamente capacitado.
e que, ou seja, buscou, através de mim, essas situações. Então, como eu disse e digo, né, a quem eu estiver votando, eu vou ter uma pauta, né, para se discutir e que possa trabalhar e reivindicar nessa região. Né? Nós temos aqui dentro de Paulistana, a exemplo, a UESP, né, que está abandonada, que precisamos pautar isso. Nós temos as questões de potencialidades que nós temos na região, onde entre a barragem de Patos e Pedra Redonda, existe mais de 500 milhões de metros cúbicos d'água armazenado. Não tem sequer um projeto de irrigação para gerar emprego e renda. Um assentamento cachoeira daquele ali, próximo à represa, e que não tem isso. Então, como é, nós estamos diante desse cenário. Eu votei na eleição passada ao presidente Bolsonaro, no segundo turno, após eu ouvir uma entrevista dele na TV Cidade Verde, que o repórter foi fazer lá na casa dele, e aí ele disse para o estado do Piauí, para a população, o que ele iria fazer, de contrário do que os outros governos todos fizeram. Como apostar em tecnologia, tipo em Israel, disse que ia pegar modelo e tal, não sei o quê. Em algum lugar no Piauí apareceu algo que ele fez disso? Nós tem deputados federais, o próprio Ciro Nogueira, que é ministro, ele fez algo de diferente. Infelizmente não fez, né? Aí quer se discutir a mesma coisa, pelo recurso da pandemia, pelos auxílios de R$ 400 que está dando aí, se a cesta básica e o combustível triplicou, né, os valores. Então, assim, a gente vê, possa ser que no cenário nacional, em algum lugar, realmente esteja sendo diferente, mas aqui, por prática de quem está à frente e tem poder que poderia estar fazendo diferente, está fazendo a mesma coisa de sempre que fez. Porque já poderia, em 1 ano e pouco de ministério, ter feito algo diferente. Então, não tem, né? Então, a gente vê isso, né? Agora, né, depois de tudo isso, ou seja, eles tiveram a oportunidade de ouvir do vereador aqui uma pauta muito antes, o ano passado. Aí, porque já amarrei com isso e que nós temos projeto, inclusive, dentro da Secretaria do Governo do Estado, da construção de uma barragem de grande porte no Rio do Tico, e outras coisas pautadas que eu tenho alinhado, né, já avisando o que pode ser feito. Aí quer vir atrás depois que você, né, mostrou tudo e que teve a oportunidade talvez de alinhar. Se tivesse feito algo diferente, não estamos justificando. Qual a justificativa nós não temos com relação a isso, né? Então, infelizmente, o cenário político do nosso Estado, ele ainda parece a mermice de um lado como outro. Então, nós temos como, assim como eu disse, e também assim como eu faço crítica ao governo de Wellington Dias. Muitas coisas poderiam estar melhor. Agora, a gente não vê possibilidade, eu sei da parte, a gente não vê possibilidade ou seja, uma pauta, um outro projeto alinhado para, inclusive, em cima das falhas, né, aqui da nossa região. Então, a gente não tem, né? Possa ser que isso apareça ainda, mas nós já estamos praticamente quase dentro da campanha sem que isso seja apresentado para essa região. Então, essa é a minha visão que eu coloco, né? Eu cedo a parte o vereador Elias, seguida o vereador Tadeu. Então, 6 minutos, dá tempo. Tranquilo, vereador. Rapidinho. Eu queria dar um bom dia a todos. Vereadores, senhor presidente. Quando falou aqui a questão da baixa disso aqui. Quando falou a questão do Instituto, inclusive eu procurei o gestor qual seria o motivo de eu ter tirado. Ele me explicou, naquele período que não tinha iniciado as aulas presenciais no interior, e o Ministério Público tinha mandado uma recomendação para que esses ônibus seria, no momento, como era de responsabilidade do município, atender principalmente, em primeiro lugar,
as aulas municipais, né? E eu vejo assim, só uma ideia minha, que a gente poderia também, já que já está alocado todos os transportes escolares do município, e o próprio diretor do Instituto fizesse um relatório para a gente das necessidades real e que pudesse sentar com o executivo, né? Não precisava nem convocar por enquanto um relatóriozinho, para a gente poder levar através dos nossos vereadores ou do líder ao executivo para que haja uma solução, né? Eu tenho uma filha estudando, eu não, de vez em quando vou deixar que o ônibus é lotado, mas eu entendo assim quando o Ministério Público mandou essa recomendação que nesse período não estava tendo aula presencial no interior, foi no mês de abril. E o Ministério Público, preocupado, não ter iniciado, fez a recomendação. Mas hoje não é tarde para a gente poder buscar uma solução. A gente convocar o diretor Washington para que ele faça um relatório da real necessidade para a gente apresentar, onde não só Paulistano, como outros municípios também podem atribuir, como Caridade fez, dando um mês aqui no município paulistano um suporte. E não é cabível deixar essas crianças sem estudar. Vereador José Tadeu. Eu agradeço pela parte, vereador Oswaldo, sei da sua capacidade de visão dentro de todo o contexto político, tanto municipal, estadual como federal. E todos que o conhecem na atuação como uma liderança política merecem. Não estamos aqui para fazer nenhum comentário, porque ninguém duvida da sua capacidade. Eu só quero discordar um pouquinho do vereador com relação à questão que eu acho que o vereador, muitas vezes eu falo aqui, mas não é defendendo o atual presidente. Eu falo no sentido de que Pedra Redonda e Marroá, quantos anos essas duas barragens estão aí ociosas? Quantos anos? O Wellington Dias passou 16 anos e a maior parte desses 16 anos com Lula e Dilma. Qual foi o projeto que foi feito para um sistema de, pelo menos, de adutoras? Não falo nem a questão da agricultura propriamente dita, que tem condições de fazer. Então não foi feito. Quando cobramos assim a situação do atual presidente, sempre a gente tem que colocar na frente a questão da pandemia. 4 anos já é pouco, e 1 ano de pandemia, quase 2 anos de pandemia, fica difícil, mas eu quero questionar aqui que Teresina não tinha duplicação das BRs que chegavam até a capital. E foi feita até agora, concluída agora. E o Wellington Dias também foi governador com o PT e nunca fez isso aí. Nunca se preocupou, era só enrolação, embromação. Eu, com todo respeito, viu, vereador Oswaldo, eu estou apenas defendendo uma coisa que nós tivemos. Viadutos em Teresina, a gente anda bem aqui em Petrolina, uma cidade que é nova, praticamente. E a gente vê o modelo que está Petrolina em termos de infraestrutura, que Petrolina, por ser nova, já existe em Teresina. Há quanto tempo vai aparecer de um tempo desse para cá, esse tipo de viadutos ali, desafogando o trânsito? E diga-se passagem, porque a gente sabe que foi emendas, principalmente do senador Elmano Ferrer, que está lá junto com o presidente. Tivemos pontes seculares cobradas aqui, que também o presidente vai inaugurar. Então, quando eu entrei aqui com o requerimento, viu, Arnaldo, não sei se você tomou conhecimento, eu entrei com o requerimento aqui pedindo adutoras lá da barragem de Patos para Itaizinho, Barro Vermelho e Serra Vermelha, que eu ouvi a dificuldade que se colocou em pelo menos apreciar o requerimento. Não, a gente pode mandar uns técnicos para fazer uma avaliação técnica. Quer dizer, não tem esse interesse de resolutividade. Mas é uma coisa, vereador, que eu sei que a sua bandeira é você, se continuarmos aqui, dependendo de qualquer situação, defenderei com você seu ponto de vista, porque isso é uma visão do que o vereador tem, e é uma visão grande, e que eu só tenho que parabenizá-lo, e com certeza terá o apoio de todos nós parlamentares também, nesse sentido.
mas esperamos que seja eleito ou Silvio, seja eleito ou Rafael, seja eleito Lula ou Bolsonaro, que a gente continue com essa luta. Isso é uma somação de forças que a gente pode chegar, fazer essa viabilidade, pedir pelo menos essa viabilidade técnica e correr atrás. E tenho certeza que o vereador tem essa visão, como todos nós, e eu só tenho que parabenizar por essa preocupação e dizer que estou à sua disposição também, como liderança política, para correr atrás. Obrigado. Certo, incorpora a parte do vereador Tadeu, né? E aqui eu encerro, né, o meu pronunciamento, dizendo que nós vamos ter, na próxima quinta-feira, dia 9, na Abelha Branca, a visita da Embrapa Meio Norte e também de uma pessoa lá da Europa, da Itália, visitando a questão do projeto, né, da produção de algodão. Né. Entre o mês de julho e agosto, no processamento, também vamos realizar um seminário aqui, fazendo processamento lá, e aí vamos chamar as autoridades locais, né, do estado, para mostrar, né, como é que está sendo todo o processo, para ver se a gente consegue aí mais parceiro e que a gente possa alavancar mais o projeto ainda a outras comunidades e outras pessoas que queiram aderir ao projeto de produção de algodão, né, orgânico. Né? Então, deixo aqui registrado, né, e encerro o meu pronunciamento.